para as esposas, para as mulheres casadas. Então, se tem algum marido aí que tá vendo essa live, pode mandar pra esposa. É o seguinte, uma vez eu fui me confessar e eu falei, né, pro sacerdote, enfim, pedi perdão a Nosso Senhor, né, por meio do sacramento da confissão, pelos meus pecados, e o sacerdote, ele foi muito assertivo. Ele disse assim pra mim: tu não está amando, o que acontece é que tu não está amando de verdade. E, como eu disse, ele foi assertivo, ele tinha toda a razão. Porque o amor, são atos. O amor é concretude, ele se manifesta em atos, né? E o amor, ele é gratuito, ele é generoso. O amor, ele não se satisfaz com o mínimo. O amor sempre quer dar um pouco mais. Ele sabe que pode dar mais de si. E o sacerdote, como penitência, muito sabiamente, ele disse assim, ó: nós encontramos tudo o que nós estivermos procurando, nós iremos encontrar, se há, né? E assim, ele falava com relação a defeitos e qualidades. Então ele disse: tu estás focando nos defeitos, tu precisa procurar qualidades. Então agora a tua penitência será encontrar qualidades no teu cônjuge, olhar para ele, buscar as qualidades e fazer uma lista com 10 virtudes, com 10 qualidades. Coloca a lupa não mais sobre os defeitos, mas sobre as qualidades, porque todos nós temos coisas boas e coisas ruins. E quando nós falamos de matrimônio, né, de relacionamento conjugal, matrimonial, familiar, da família constituída diante de Deus, dos homens, do altar do Senhor, poxa, nós escolhemos. Graças a Deus, vivemos em uma sociedade que nos dá essa possibilidade, essa liberdade de fazermos a nossa escolha consciente, livre, né, racional. Então, se escolhemos nos unir a uma pessoa, é porque vimos nela um conjunto de características essenciais que nós buscávamos de fato e encontramos em alguém. Pelo menos aquelas básicas necessárias que para nós eram essenciais, aquela pessoa nos demonstrou, nos deu provas de que tinha, de que assim era. Porque senão não teríamos nos unido a ela, certo? Com promessas de fidelidade, de amor constante e eterno. Então, se pelo dia a dia, pelo cansaço, muitas vezes, um desgaste natural da rotina, um desleixo no trato, né? Um descuido no trato, um desleixo até na própria aparência, porque isso importa também. Principalmente para os homens, nós mulheres temos essa coisa propriamente feminina, né? De gostarmos de estarmos bem apessoadas, de chamarmos a atenção pela beleza, que já é natural do feminino, mas que sempre pode ser aperfeiçoada, melhorada. Então, muitas vezes o relaxamento está no trato ou no próprio cuidado pessoal, daquilo que nós entregamos para o outro, desse presente que somos nós mesmos para o outro. Enfim, pelo dia a dia, quando esse relacionamento ele não vai sendo cultivado, ele pode ir sendo gasto. Ele pode ir se desgastando, os laços se enfraquecendo. Então, o que nós devemos buscar fazer? Trocar a lente, sabe? Tirar os óculos que estão nos fazendo focar naquilo que é ruim e colocarmos os óculos adequados, próprios ao matrimônio, que vão nos fazer enxergar, colocar diante dos nossos olhos, novamente, tudo aquilo de bom que há naquela pessoa, que muitas vezes nos fez decidirmos por aquela pessoa, nos apaixonarmos por aquela pessoa, nos entregarmos completamente para aquela pessoa, jurarmos o nosso amor, a nossa fidelidade para aquela pessoa. Então, assim, pessoa perfeita? Não tem. Nós temos todos virtudes, defeitos, certo? Qualidades e defeitos. Então, eu quero fazer essa proposta para as seguidoras aqui do perfil, que nós juntas
trilhemos esse caminho de olharmos para os nossos cônjuges, para os nossos maridos, buscando valorizar aquilo de bom que neles há. Mesmo que, mas eu gostaria muito que o meu esposo fizesse tal coisa e ele não faz, simplesmente não faz, eu muito peço, já me desgastei pedindo, Bianca, tu não tem noção, já rezei muito por isso, tô cansada, ele não faz. Bom, primeira coisa, continue rezando, que é o principal. Segunda coisa, quem sabe, por um momento, pare de pedir, pare de fazer exigência, pare de colocar uma cara feia toda vez que ele esquece de fazer, que ele não corresponde ao teu anseio. Vamos mudar a nossa postura, porque nós somos adultas, nós somos mulheres casadas. Quando em uma casa existem 2 adultos e um deveria fazer algo, mas simplesmente não faz, o outro adulto, consciente de que aquilo deve ser feito, realiza. Simplesmente realiza. É próprio do ser adulto realizar o que deve ser feito. Então, isso também é uma coisa que eu estou falando, não é nada porque, nossa, anos de prática, não, gente. São das coisas do dia a dia mesmo. Isso, né, é uma das coisas do meu dia a dia, que eu tenho que lembrar-me no dia a dia. Então, assim, agora eu quero passar para vocês, porque talvez eu esteja lembrando vocês, talvez não. Talvez vocês não tenham pensado sobre isso. Realmente, eu sou adulta. Mas ele deveria ter feito, a responsabilidade é dele. Ou ele poderia ter um pouco de caridade, um pouco de amor, ele deveria ter feito. Ele poderia ter feito. Por que ele não faz? Eu tanto peço, já insisti. Tudo bem, mas se ele ainda não é capaz de dar esse passo, seja por falta de amor realmente, por falta de caridade, por falta de consideração, por desatenção, por estar preocupado com outras coisas, seja pelo motivo que for, sabe? Porque no fundo a gente sempre acha que é muito pessoal. Ele não fez porque ele não quis fazer, porque ele não se importa comigo. Então a gente exagera muitas vezes, a gente pinta com tons muito fortes, algo que muitas vezes não é. Simplesmente talvez a pessoa estava com fone no ouvido, se distraiu, esqueceu de fazer. De novo, mas pela milionésima vez, Bianca, eu já pedi 500 vezes. Sim, mas tem gente que é mais distraída, que é mais relaxada, tem gente que, ele pode estar muito preocupado. Tá, mas hoje ele está muito preocupado com o trabalho, mas e ontem, e anteontem? Tu não é adulta? Só faz. Só faz. A gente não tem muita... Às vezes não tem também, né? Mas assim, nós não devemos ter paciência com as crianças no processo de educação e repetimos 1 milhão de vezes as mesmas coisas para que interiorizem aquele comando. Com adulto não é assim. Nós não vamos educar um adulto. Nós podemos fazer solicitações, mas a pessoa adulta só vai mudar quando ela realmente se determinar, quando ela quiser. E mais, às vezes ela pode ter se determinado, ela pode querer, mas lutar muitos anos, meses, semanas, não sei, depende de cada pessoa. Mas vocês, tu não tem um defeito que tu sabe que tu carrega contigo e que tu busca mudar? E que tu te esforça, e que tu pensa, e que, de novo eu fiz isso aqui. De novo, parece que eu não aprendo. Aí tu vai lá, tu te confessa, tu reza um livro, tu lê um livro na busca, na esperança de vencer aquele defeito, né? Tu tem, sei lá, o vício da vaidade. Aí tu vai lá e lê um livro sobre vaidade. Aí tu, mas talvez não seja essa a raiz, talvez seja orgulho, talvez seja soberba, daí tu vai lá e estuda sobre isso. Aí tu leva pra oração, aí tu fala com o diretor, aí tu te confessa 500 vezes, tu continua com aquele vício dentro de ti. Se pra nós é difícil mudarmos defeitos enraizados já, imagine, pro outro não é? Será que para o outro não é difícil mudar velhos hábitos que não foram adquiridos? Ou melhor, assim, às vezes tu quer que a pessoa desenvolva um hábito, mas ela tem um vício contrário a esse hábito, que está muito enraizado nela. Enfim, termos esse olhar misericordioso e entendermos que
Em um lar, em uma família, existem 2 adultos, o homem e a mulher. Eu estava lavando louça sem a minha aliança. Existe um homem e uma mulher. Quando a mulher fica devendo, o marido, com amor, com caridade, sem críticas nem julgamentos, deve buscar suprir a falta, suprir o espaço que essa mulher está deixando. E o mesmo nós devemos fazer. O mesmo nós devemos fazer pelos nossos maridos. Quando nós vemos que eles estão devendo demais, que eles, poxa vida, mas isso me magoa, não conseguem entender, eu consigo. Eu consigo. Sou esposa também, eu consigo entender que às vezes realmente, pra nós, uma coisa que pros outros pode ser muito simples, muito pequena. Ah, por favor, Bianca, vai lá e faz, vai lá e não sei o que, vai lá e releva, vai lá e dá um sorriso, vai lá e dá um abraço. Talvez aquele ponto específico seja muito doloroso, muito difícil de passar por cima. Mas que outra alternativa temos quando prometemos o nosso amor fiel e constante diante de Deus e dos homens para aquele com o qual nos unimos e que nos tornamos uma só carne e que edificamos uma família. Então, é nosso dever fazer que o nosso matrimônio dê certo, que o dia a dia da nossa família seja cada vez mais feliz, mais pleno de significado, mais tranquilo. E se os homens são o chão, são a solidez, são a base, são a constância e permanência das nossas casas, dos nossos lares, nós mulheres somos o coração, nós somos o calor, nós somos a luz, nós somos o sol, nós aquecemos e damos brilho às nossas famílias. Então, ao invés da cara amarrada, que é tão contrária à natureza feminina criada por Deus, vamos fazer um desafio? Eu proponho esse desafio para vocês. Por favor, se alguém assistir essa live, escreva aqui embaixo. Vamos juntas, porque não vamos falar pro nosso marido, não comente sobre essa live com seu marido. Faça no silêncio, que terá melhores frutos e será mais precioso aos olhos do nosso Senhor. Faça no silêncio. Faça uma listinha, coloque ali 10 virtudes do teu esposo. Às vezes não precisa ser, esse que ele tem mais, esse que ele tem menos. Só vá escrevendo, vá lembrando. Tô com muita dificuldade, Bianca, tu não tem noção do momento que estamos vivendo do nosso matrimônio. Beleza, então tu anota todas que tu conseguir lembrar, todas que tu enxergar e tu faz esse propósito de por 10 dias olhar pro teu marido e buscar as virtudes. Virtudes mesmo, assim, qualidades. Não tô conseguindo, então tu coloca coisa externa mesmo. Eu acho a cor do cabelo dele linda. Que cor de cabelo bem bonito. Tomara que nosso filho puxe essa cor de cabelo. Olha só, os olhos dele são muito bonitos. Esse aparelho ortodôntico deu certo. Os dentes bonito, retinho. Coloca. Tudo bem. A gente pode também admirar aquilo que há, de mais superficial, de estético nos nossos esposos, nos nossos maridos. Isso é bom também, é importante também. Coloquemos tudo que nós consigamos lembrar. Coloquem, meu filho acabou de acordar, gente, então vocês vão ouvir aqui uns... Coloquem tudo que vocês conseguirem lembrar. Elogiem os maridos de vocês, levem para oração, falem dos maridos de vocês para nosso Senhor. Se vocês estiverem com alguma mágoa, com algum peso no coração, que as esteja afligindo e impedindo que vocês tirem essa lente, de aumento dos defeitos e coloquem as lentes de amor, as lentes que permitirão que enxerguem as qualidades, então falem isso com o nosso Senhor, sejam sinceras, abram o coração. Bianca, eu tenho dificuldade de falar com Deus, eu não sei rezar. Então, tu pega um papel, tu pega uma caneta, tu fecha a porta do teu quarto, tu fica quietinho um pouquinho antes de dormir, quando acordar, quando as crianças forem tirar um cochilo, no momento que tu tiver oportuno para isso, para falar com Deus, usa água benta, faz o sinal da cruz e começa uma oração sincera. Não sei, chama o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem ficar comigo. Não precisa ser cheio de palavras. Pega uma oração pronta ou então simplesmente chama o Espírito Santo e começa a falar. Seja sincera, não consegue falar na mente, não consegue falar com a boca, então fala com a caneta e o papel. Escreve, fala com o nosso Senhor por meio da caneta e do papel e coloca ali tudo que tu tá sentindo. Mas eu queria falar mal desse homem, eu queria xingar esse homem. Então, fala para nosso Senhor, olha, eu tô muito ferida.
Falando em marido, né, gente? Meu marido chegou e tá sem chave. A gente continua esse diálogo depois. Mas então façam isso, viu? Fique esse propósito. Escrevam as características do marido de vocês. Falem do marido de vocês para Deus, nosso Senhor. Sejam fiéis. O matrimônio é para sempre.